Olá, boa noite para quem estiver chegando agora aqui na live. Esse é o nosso bate-papo hipnótico, tá? Nosso encontro quinzenal entre hipnólogos, hipnotistas e hipnoterapeutas, onde nós estaremos discutindo, falando sobre diversos temas, tá? Inicialmente nós realizávamos esse nosso bate-papo através do WhatsApp, mas resolvemos agora estar realizando este nosso encontro quinzenal aqui através do Instagram, tá? Aí a participação especial hoje aqui, uma vez que no Instagram é mais reduzido o número de participantes, vai ser o Rafael, que já até já chegou aqui, eu vou mandar o convite para ele, e o Júnior, que daqui a pouco está chegando aqui também. Deixa eu só convidar o Rafael. Está chegando e nós começamos a realizar a nossa live, esse nosso bate-papo hipnótico, cujo tema vai ser a ansiedade. Nós iremos discutir hoje aqui a respeito da ansiedade. O que é, como ela nos afeta, se é normal sentir ansiedade, se como a terapia pode estar auxiliando no combate, na redução da ansiedade, se todos sentem essa ansiedade da mesma forma. Enfim, vamos abordar diversos temas aqui na nossa live. E aí, Rafael, tudo beleza? Beleza? Boa Tudo. noite. Boa noite. Vamos só aguardar um pouquinho, ver se o Júnior entra de início, porque se ele não entrar, Tá. a gente já começa. Mas se apresenta aí, Rafael. Para quem não te conhece. Mandando aqui os aviõezinhos. É. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Diego Rocha. Eu sou hipnoterapeuta, sou psicanalista, coach e mestre em Reiki. Eu trabalho tanto com psicoterapias, com terapia energética e desenvolvimento pessoal. Hoje aqui nós estaremos realizando um bate-papo hipnótico entre hipnotistas, hipnólogos e hipnoterapeutas, tá? A princípio, a cada 2 semanas nós estaremos fazendo esse encontro aqui, talvez com os mesmos integrantes, talvez os integrantes variem um pouco, porque aqui só dá para 4 pessoas. Antes nós realizávamos, como eu disse, pelo WhatsApp, que dá para 8 pessoas. Aí resolvemos deixar gravado, né? Uma vez que o Instagram agora consegue deixar mais de 2 pessoas, no caso 4 pessoas para fazer a live. Então nós reduzimos o número de pessoas para assim deixar gravado para vocês ficarem por dentro do que nós falamos, sobre os temas que nós abordamos nos nossos bate-papos sobre a hipnose. Mandei aqui os aviãozinhos. Uhum. Então, Rafael, quer se apresentar um pouco, dizer sobre você, quem você é? Então, para quem não me conhece aí, meu nome é Rafael Santos. Eu sou coach, sou programador neurolinguístico e com especialidade aí dentro da hipnoterapia, assim como o Diego e assim também como o nosso amigo aí que vai entrar daqui a pouco, o Júnior. E faço meus atendimentos, né, em Niterói, São Gonçalo, e nós estamos aí nessa luta aí contra essa pandemia, transformando vidas, procurando o Uhum. máximo para estar ajudando, auxiliando as pessoas. E hoje, né, o clássico, né, a gente vai estar falando sobre a ansiedade, que é um dos grandes vilões, né, no meio aí, não só dos brasileiros, como também toda a população ao redor do mundo, né? É um grande vilão. E hoje a gente vai estar batendo um papo aí, trocando uma ideia, um pouquinho sobre esse grande vilão. Uhum. Não sei se ocorre com os seus atendimentos, pelo menos com os meus. Eu estava até comentando no grupo de saúde mental essa semana que me perguntaram qual era
a questão, o problema, por assim dizer, que era mais recorrente assim nos consultórios. Aí eu dei a minha percepção, né? Pelo menos nesse período de pandemia, os que estão vindo com mais frequências são casos de depressão e ansiedade. Isso repete, isso acontece com você também, ou a sua frequência de atendimentos, principalmente nessa pandemia, nesse período de isolamento social, está sendo outra demanda ou está predominando essa demanda também? Até mesmo antes da pandemia, né, sempre foi esse caso de ansiedade. A ansiedade sempre teve esse grande poder, né, se dizer dessa forma. E a maioria dos problemas, questões emocionais, vamos botar assim que 70% era ansiedade. A Uhum. questão é que com a pandemia isso dobrou ainda mais, né? Aumentou essa porcentagem, mas de vez em quando, assim como antes, aparecia algumas outras questões, mas a maioria sempre foi ansiedade e com a pandemia isso daí aumentou ainda mais. Então, a ansiedade hoje está praticamente aí meio que 95% das pessoas, né, sofrendo de Uhum. ansiedade. Nós podemos até abordar aqui daqui a pouco sobre como que a pandemia influenciou nesse quesito da ansiedade, tanto na ansiedade quanto em outros transtornos emocionais, mentais. Rafael, eu acho que a internet do Rafael aqui bichou. Enquanto isso, deixa eu dar uma acenada para o pessoal que entrou aqui. Assim que ele voltar, nós já iniciaremos a nossa live. Quem quiser já ir fazendo algumas perguntas, seja sobre a ansiedade, ou sobre a hipnoterapia, sobre a hipnose em si, pode estar perguntando, que nós estaremos respondendo aqui o mais breve possível, o mais rápido possível. Voltou. Voltou. Então, Rafael, já que o Júnior ainda não entrou, provavelmente ele vai entrar daqui a pouquinho, vamos dar início à live em Vamos si, lá. ao nosso bate-papo. Deu uma pequena oscilada aqui, mas vamos caminhar. Está oscilando a sua internet. Tá indo, mas você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então vamos dar prosseguimento. Rafael, deixa eu te perguntar, o que para você, ou para hipnoterapia, ou para as outras abordagens que você utiliza na terapia, o que elas dizem a respeito da ansiedade? O que seria em si a ansiedade? Eu acho que a internet do Rafael caiu de novo. Espera aí, só um minutinho, gente. Rafael, tá escutando? Tá me ouvindo, Diego?
Oi, tô. Tá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se Vamos ver agora se, vai. vamos ver se agora Se vai. não for aqui, eu rotei aqui da minha esposa. Vamos fazer de novo. Tudo bem. Hein, Rafael? Então, o que Vamos você pode lá. dizer? O que seria, assim, a ansiedade? O que a hipnoterapia ou uma outra abordagem terapêutica que você utilize e dê foco dentro da hipnoterapia, o que ela diz? Ou qual é a sua percepção sobre a ansiedade? O que é a ansiedade em si? Então. A ansiedade é, como eu já falei aqui, né? E algumas pessoas devem ter uma pequena noção ainda. A ansiedade é um grande vilão que vem incomodando muitas pessoas. O que que acontece? O que que seria uma ansiedade? Nada mais, nada menos do que você viver no futuro, não só viver no futuro, como também a gente tentar controlar, né, o nosso futuro. A gente tem uma grande visão de querer que chegue logo, a gente querer acelerar o nosso tempo, coisa que não existe, não há possibilidade. Então, a ansiedade é algo que a gente, na verdade, a gente tenta acelerar o tempo, mas querendo ou não, no fundo, a gente acaba acelerando o nosso próprio tempo. Como assim? É um momento que a gente começa a se sentir mal, o nosso coração começa a acelerar, a gente começa aquela respiração eufórica, né? São sensações que começam o seu próprio corpo já a responder por isso. E é algo muitas das vezes incontrolável, né? Muitas pessoas não conseguem controlar isso, até pela falta de conhecimento em cima, né, da questão do problema e saber como controlar esse problema. E a gente tem esse Uhum. conhecimento hoje, né, com a terapia, assim como diversas terapias, e dentro da nossa terapia, que a gente usa a ferramenta da hipnose, e em cima disso a gente consegue, usando algumas ferramentas, para poder estar auxiliando, ajudando essas pessoas para com que elas aprendam de fato a gerenciar suas emoções. Porque a população aí grandiosamente de uma maneira absurda, né? Colocando muito medo nas pessoas e simplesmente a hipnoterapia a gente mostra um novo caminho para a pessoa, mostra para ela como ela pode estar gerenciando as emoções dela. Uhum. Rafael? Ih, eu acho que a internet dele caiu de novo. Peraí. Tô. Esse finalzinho picotou. Finalzinho, né? Isso. Mas o meu ponto de vista em cima da ansiedade, em questão essas questões emocionais, né? Assim como diversos sintomas que a ansiedade pode nos trazer, acontece de desmaios, tonteiras e vários sintomas, né? E a hipnoterapia a gente Uhum. pode estar dando um auxílio, né? Para poder ajudar essas pessoas que sofrem por crise de ansiedade e a gente poder estar conduzindo essas pessoas, sendo um GPS para mostrar um novo caminho para elas. E assim, Uhum. a hipnoterapia tem alguns exercícios, né, que a gente chama de exercícios mentais, ou usando qualquer. Rafael? Internet Tá bichou de novo. ouvindo? Tô te ouvindo. Peraí. Mas essa É, é o dá meu ponto uma. de vista. Uhum. Tem como você repetir a parte dos exercícios? Quais são os nomes desses exercícios que a hipnoterapia utiliza para estar auxiliando essas pessoas que sofrem da Existem algumas ansiedade? técnicas, né? Existem algumas técnicas que a gente usa dentro da hipnoterapia, como o Ponte Futuro, que algumas pessoas chamam de progressão, e a gente faz com que a pessoa Uhum. visualize, né, o futuro dela, estando com o problema, sem o problema. Às vezes a gente projeta algo que gera aquela crise de ansiedade na pessoa. Então, existem algumas técnicas fazendo com que a pessoa consiga ressignificar. O que é ressignificar? Construir uma nova história para aquilo. Aí começa a sensibilizar aquele fato. Vou ativar aqui porque
Só um minutinho, gente, que a internet aqui tá um pouquinho ruim. Mas quem já quiser ir colocando suas dúvidas, eu posso ir respondendo. Pronto, eu roteei aqui a internet da minha esposa. Tudo bem. Deixa eu falar. Você quer repetir esse finalzinho que deu uma picotada? A questão da. Foi na. A gente faz progressão, né? Que é uma ponte ao futuro Isso. também. A gente projeta alguns casos em que gera esse conflito na pessoa. Projeta o momento que. Certos momentos, né? Que a gente descobre em que a pessoa aciona essa crise de ansiedade. Como que acontecem essas crises? Quando você escuta algo, quando você vê algo, o que, que você sente? Enfim, a gente projeta algum tipo de cena para a pessoa poder visualizar de fato para ajudar com que ela identifique o que, que gera essa ansiedade nela, em que momento, né? E tem regressões, enfim, é você ativar também, né, os sentidos, né, que a pessoa mais se identifica, né, que a gente chama do sistema VAC, né, visual, auditivo e sinestésico. E por aí Uhum, tem alguns sentidos que a gente pode estar auxiliando a pessoa a identificar isso melhor. uhum. É interessante que você falou aqui sobre a pessoa buscar adiantar o futuro, ela viver no futuro, né? Na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das bases, abordagens, por assim dizer, da psicologia, ela tem uma definição própria da ansiedade, que até se encaixa nisso daí, ó, só como as abordagens se interagem. Na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, ela visa a ansiedade como sendo aquele medo ou aquele nervosismo que a pessoa tem antes ou durante determinados eventos desafiadores. Se bem que um evento desafiador é algo muito subjetivo, pois, assim, o que é desafiador para você pode não ser para mim. Por exemplo, falar em público pode ser desafiador para você, pode não ser para mim. Participar de uma competição pode ser desafiador para mim, pode não ser para você. Então, meio que realmente a ansiedade é quando a pessoa, segundo a TCC, tá? Ela tem uma percepção de que algo vai acontecer e tem aquilo como sendo algo desafiador para ela. Ela não sabe o que vai acontecer em relação a ela com aquele evento, com aquilo que vai acontecer. Então, a partir daí, o que ela sente, aquele nervosismo, aquele medo, por assim dizer, a TCC classifica como sendo a ansiedade. Você concorda ou não? Sim, sim. É, Hum, assim como eu coloquei o meu ponto de vista em cima da ansiedade, né, o que seria, o que, que ela provoca na gente, para você estar hum, colocando também o seu ponto de vista, porque, como você falou, né, tem algumas coisas que o meu ponto de vista não é o mesmo do seu e não é o mesmo também das pessoas que isso, escutam, né, que estão isso. escutando agora, o que elas sentem, até mesmo para elas poderem identificar alguma coisa que eu não falei, que você pode estar falando, que elas podem estar percebendo que elas também têm crise de ansiedade. Olha, eu não sinto que o Rafael falou não, mas eu sinto que o Diego falou. Então é interessante Uhum. também estar colocando um ponto de vista diferente. Mas isso de ansiedade, isso, como eu falei, é muito subjetivo. A gente vai falar sobre isso, isso é um tópico. Vou deixar até Ah, já deixou aí marcado anotado, aqui. né? Isso, já deixei umas perguntinhas aqui. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas em si, o que você poderia falar, Rafael, sobre a pessoa tentar adiantar o futuro, né? A pessoa querer viver o futuro. Geralmente é porque a pessoa se sente insegura em relação àquilo, né? Qual é a sua percepção a respeito disso? Ela quer adiantar o futuro porque ela É, não sabe o que vai acontecer, e a partir daí ela sente isso que ela sente, que é classificado como sendo ansiedade. Mas qual seria em si, Rafael, a necessidade da pessoa querer adiantar o futuro? Seria um não preparo, por assim dizer, ou não? Qual é a sua percepção a respeito disso? acredito que seja sim um pouco da questão de o não preparo, porque a ansiedade em si não é nem questão de você.
vai passar por uma certa situação, mas aquela situação ali ter um medo de você, se você vai conseguir ou não, se vai dar certo, se vai dar errado. Às vezes a ansiedade em questão de você querer viver no futuro é você simplesmente, mesmo você sabendo que algo vai dar certo, é você querer que aquilo chegue logo. Isso te causa uma grande euforia também. A pessoa ocasiona grande nervosismo de querer que chegue aquilo. Uhum. Já teve casos de taquicardia, porque a pessoa quer que chegue logo e ela acaba se acelerando para chegar naquela situação. E tem casos de desmaio, né? E esses Uhum. casos de crise não é somente o fato de você saber que vai passar por uma situação e ter um grande medo de dar errado. Como as pessoas, tem muitas pessoas que acham que é só isso, mas na verdade não é. Mesmo aquilo que você sabe que vai dar certo, mas você quer que chegue. Então a pessoa quer que chegue, mas ela não consegue, ela não tem essa concepção, essa ideia, né, de a consciência de que ela vai acelerar o tempo, porque o tempo é impossível, mas ela acaba se acelerando e isso daí vai corroendo ela durante os anos, né? Conforme durante a vida dela, né, ao decorrer dos anos, e isso só vai maltratando a pessoa se ela não conseguir gerenciar essa emoção que acontece dentro dela. Então, repetindo, né, a ansiedade não é somente aquele fato o que vai ocorrer que ela acha que vai dar errado, mas e sim mesmo sabendo que vai dar certo. Uhum. E às vezes é engraçado, né? Engraçado. É que a pessoa cria uma expectativa danada sobre aquilo ali, né? O que vai acontecer que ela quer adiantar porque ela não sabe, né? O que vai acontecer. Ou ela já cria uma expectativa, né? Vai acontecer assim, ela quer que aquilo aconteça. E quando chega na hora, não é aquilo que ela esperava. Não é É, aquela coisa desafiadora, não é aquele monstro que ela pensa que é, né? Aí a meio que dá um expectativa desânimo elevada, ou né? um alívio, né? Exatamente. E só para deixar as pessoas cientes também que Hum, a ansiedade ela anda paralelo, né? Vamos dizer que com medo, né? Porque a ansiedade ela deve ser equilibrada também. Porque não é que você não tenha que ter uma ansiedade, não é que você não possa ter uma ansiedade. Ela não pode estar elevada, né? Para a gente falar que a ansiedade que seja um grande vilão, sim, mas quando ela está muito elevada. Porém, quando ela está equilibrada, a ansiedade, na verdade, ela pode também nos proteger, porque a gente não pode estar zero ansiedade, sempre tendo um uhum, pouquinho de ansiedade. Porque a ansiedade ela não, ela te deixa com medo que te protege, porque você consegue fazer também as coisas do seu dia a dia, até mesmo seus projetos, as metas que você tem, você consegue fazer com certo cuidado para que não dê errado, né? É, nós, profissionais que lidamos com eventos e esse tipo de coisa, assim também como outras coisas. Mas um exemplo, a gente vai construir, né? Está num processo de construção de workshop. Aí chega no dia, a sua preocupação de que aquele data show vai dar certo ou errado, vai funcionar ou não vai funcionar, então isso é uma ansiedade que você tem, que você já vai se precavendo se aquele data show se vai ficar ruim ou não, se ele vai funcionar perfeitamente ou não, se ele vai te deixar na mão ou não. Então são certos cuidados que a ansiedade e o medo pode estar te protegendo, fazendo com que você tenha mais cuidado com o que você vai fazer também. uhum. Seria meio. Então, só para Pode falar. endireitar, né, porque as pessoas que não têm muita noção do que está ouvindo, achar que a ansiedade é um vilão, que a ansiedade vai prejudicar. A gente não pode ter ansiedade, mas na verdade a gente tem que ter pelo menos um pouco, equilibrado. Uhum. Isso, isso ressalta até o que eu ia perguntar, a próxima pergunta, se sentir ansiedade é normal. É normal, né? A sua percepção sobre É, isso, o que é? É normal, é natural do ser humano sentir ansiedade ou não? É uma é coisa normal e natural? deve ser normal, né? Deve ser Uhum. normal. Todo, E a partir de quando que esse normal passa a ser prejudicial?
desde o momento que você não consegue controlar ela, o momento que ela fica elevada e você não consegue baixar. É o momento de crise, é onde você chega a passar mal, né? E são vários sintomas que seu corpo pode estar respondendo. Uhum. Isso remete até à nossa outra questão que eu ia Tá falar tudo aqui. ligado, né? É tudo ligado. O tema é muito ligado. Sobre se as pessoas sentem a ansiedade da mesma forma. Mas cada uma pessoa experimenta a ansiedade de uma forma específica, justamente porque, vamos lá, 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada pessoa é única, então cada pessoa vai experimentar a ansiedade de uma forma, assim como, como eu falei, eventos desafiadores. Cada coisa é única na percepção da pessoa. Tem pessoas que sentem ansiedade na hora de fazer uma prova, assim como essas mesmas pessoas não têm ansiedade na hora de jogar futebol, por exemplo. É. Então, cada pessoa vai sentir ansiedade de uma forma, de uma intensidade, de um jeito específico, não é? É. Falando até um pouco da minha experiência, para algumas pessoas entenderem também o que, que pode causar uma grande ansiedade, que hoje eu entendo a ansiedade que eu tinha na minha infância, até mesmo na adolescência. É algo que hoje eu me vejo desbloqueado, porque eu nunca na minha vida eu imaginei que eu ia falar em frente a uma câmera. Nunca na minha vida eu ia imaginar que eu estaria ministrando na minha vida um workshop, dando palestras, apresentando, ensinando alguma coisa. Para ter uma ideia, eu na minha adolescência, se eu estava numa fila, né, de um banco, de uma lotérica, o que fosse, que seja, né, uma fila, quando eu estava percebendo, eu não tinha aquela ansiedade de estar sendo atendido logo. Mas quando eu percebi que já era o próximo da fila, eu começava a ficar nervoso. Caramba, agora já sou eu. E era o nervosismo que me atacava, né? Hum, Começava a suar frio e o coração acelerava. Mas era o nervosismo. Então, hoje eu entendo que tudo ligava uma coisa na outra. Era o nervosismo de uma timidez, né? Porque eu era uma pessoa antissocial também. E tudo isso eu percebo hoje que era muita ansiedade, eu tinha crise de ansiedade. Junto com a minha timidez, medo dos olhares, né? Do público. E isso tudo também causa ansiedade. uhum. Podemos dizer também que a ansiedade ela está ligada à raiva, né? Porque quando você é impedido de realizar algo, assim, no quesito, você quer adiantar aquelas coisas futuras e você não pode justamente porque o tempo não é assim manipulável, né? Não dá para dobrar o tempo. Isso gera também uma raiva pela sua impossibilidade de adiantar aquilo ali que você quer logo resolver para se resolver com a sua questão, né? Então, a raiva também é uma das coisas que pode, assim, estar ligada. Pode estar ligada e pode não estar ligada, varia de pessoa para pessoa, como falamos aqui, com a ansiedade. Você concorda ou não? Sim, sim, com certeza. A Uhum. raiva, ela. Acredito que a ansiedade, ela tá no meio de raiva, euforia, que não tratado chega a um ponto depressivo, que uma pessoa pode viver depressivamente, porque a depressão é um conjunto de emoções, né? E Uhum. isso daí é uma coisa tão incrível que a ansiedade vai estar praticamente em tudo. Porque até quando a gente recebe um cliente, né, no nosso consultório, e o cliente você vai tratar, vai ajudar essa pessoa a enfrentar uma fobia, um trauma de alguma coisa, tem uma ansiedade no meio. Então a ansiedade pode-se dizer que está. Não vou falar 100%, né, porque é algo muito forte, né, mas a ansiedade acredito que está aí 90% na vida das pessoas. Mesmo que ela não vá tratar a ansiedade, mesmo que ela vá tratar outras questões, que a ansiedade ela está sempre englobada ali no meio. Uhum. A gente vale ressaltar aqui, né, que às vezes o nosso paciente, nosso cliente,
ele está ansioso com a terapia. Ele já chega no nosso consultório ansioso em resolver aquela questão, aquela demanda, né? Sim. O Júnior chegou aqui. E detalhe também, que quando o cliente ou o paciente entra no consultório com uma ansiedade muito elevada, a maioria das vezes, se ela não consegue relaxar, a hipnose também não funciona. Então, a ansiedade equilibrada, vamos dizer que na clínica ali vai estar de mãos dadas com a expectativa, aonde pode estar ajudando ela. Também a ansiedade estiver muito elevada, ela não consegue também. Uhum. Nosso amigo entrou aí? Ele vai entrar em algum momento, através do espaço e do tempo. Já enviei o convite para ele. Só para falar aqui, para ressaltar um negócio sobre a raiva. A raiva, que a gente falou ainda agora, a raiva, segundo a TCC, eu gosto muito da TCC. A TCC é prática, é bem prática na resolução das questões. Inclusive, o meu primeiro curso de hipnoterapia, ele foi baseado na TCC. Meu professor baseava muito os atendimentos na TCC. Aí meio que me influenciou, né? Mas, enfim, a raiva, segundo a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, quando aquele sentimento, aquela percepção, quando a pessoa percebe que algo vai trazer algum prejuízo ou algum tipo de dano, quando as crenças dela, as crenças internas, são colocadas à prova, quando ela se sente injustiçada ou quando ela é impedida de fazer alguma coisa. No caso aí que entra a questão da ansiedade. Ou geralmente quando ela cria uma expectativa muito grande, né? E essa expectativa não é correspondida. O sentimento que vem a partir daí seria o sentimento de raiva. Sim. Já tem uma perguntinha aí, ó. E já tem? Peraí. Se quiser responder aí. Sim. Deixa eu ver aqui. Quem tem? Dilva Neves, né? Dilva Neves. Isso. E aí, Júnior, beleza? E aí, senhores, boa noite. Perdão pelo horário, tive um contratempo aqui. Não, suave, relaxa. Quanto mais gente, tranquila, melhor a gente consegue debater aqui, botar percepções e pontos de vista diferentes. Aqui, ó, temos uma pergunta, uma questão aqui, ó. Quem tem quadro depressivo forte consegue fazer terapia? Quem quer responder essa daí? Quer responder, Júnior? Sim, respondo, com certeza. Já chegou, já? Peraí. Antes se apresenta, né? Ele já começou aqui no negócio, já vai direto, que isso. Já jogou a bola pra ele de cara. Sim, pô. Se apresenta. Boa noite, pessoal. Eu sou o Júnior das Dores, sou hipnoterapeuta, sou psicanalista. Me experiencio como hipnoterapeuta, psicanalista. E também tenho alguns outros cursos, né? Então, mas o que eu mais gosto de desenvolver é a área da hipnose clínica, que é a que eu mais amo, e eu prefiro me evidenciar a partir dela. Então, eu sou hipnólogo clínico, é o que eu amo fazer. É isso aí. Então, Júnior, se possível, responde essa pergunta aqui da Dilva Neves. Quem tem quadro depressivo forte consegue fazer terapia, Júnior? Sim ou não, e por quê? Eu creio, minhas experiências, que independente do nível da depressão, ou que seja um transtorno psicológico, as pessoas sim, elas conseguem experienciar a terapia. E até falando do quadro da depressão em si, consegue sim, com certeza. Porque, na verdade, quando você fala de depressão, a gente está falando de um acúmulo, de um excesso. Portanto, a depressão, na verdade, ela é conhecida, né, popularmente como um excesso de passado. Então, na verdade, não é nem que simplesmente ela consegue. O ideal seria dizer, ela necessita de fazer uma terapia. Então, assim, não é que ela consegue o que ela pode fazer, ela necessita, é necessário. É tão necessário quanto a água é necessário para a existência do ser humano. Então, na verdade, é uma pergunta, claro, para abrir-se conhecimento. Mas
quando você passa a compreender a necessidade da terapia e o transtorno que a depressão causa, como também outras causas psicológicas causam no ser humano, é uma necessidade. Então, assim, tanto consegue fazer quanto é necessário fazer, independente do grau, do estágio. A terapia é uma necessidade do ser humano, de todo o ser humano. A minha percepção rasa é essa. Uhum. Só para esclarecer aqui, Júnior, o que seria uma terapia? Geralmente, para os leigos, né? Leigos, aqueles que não têm, assim, muito conhecimento. Quem cair de paraquedas aqui nessa live. O que é uma terapia? Só para explicar aqui. Sim, Diego. Baseado nas minhas experiências, em todas as pessoas que eu trato e que eu compartilho conhecimento, uma terapia é um processo onde um terapeuta é um condutor, um GPS de um indivíduo para aquele próprio indivíduo se encontrar com as suas próprias soluções. Porque o que acontece? O indivíduo, às vezes, ele está muito acarretado pelas suas próprias experiências. Então, ele está completamente inundado das suas dificuldades, dos seus desafios. Quando um ser humano está inundado nos seus próprios desafios, esse ser humano ele tem dificuldade para olhar o mundo ao redor e para poder colocar os significados devidos a cada experiência. Então, quando você olha para uma coisa e não consegue colocar o significado devido, você pode se corromper ou se auto-sabotar colocando um significado errôneo. Por exemplo, mulheres que se envolvem com homens que não as tratam bem e aí acabam sofrendo. Então, elas precisam colocar o real significado naquele tipo de relacionamento. Na vida como um todo, o ser humano, quando ele não coloca, às vezes, ele está totalmente envolvido na sua realidade, ele tem dificuldade de colocar o sentido para cada experiência que ele evidencia. Então, o terapeuta e a terapia funcionam em qual sentido? Colocar cada coisa no seu devido lugar e assim apresentar para esse cliente a gerência natural para cada situação, para cada evento, para cada estado, para tudo que te ocorre, para que ele não venha se sobrecarregar nem sobrepor a nenhuma experiência em demasia e assim se perder de si mesmo em relação ao que ele experiencia. Resumindo, o terapeuta e a terapia funcionam em comum acordo para devolver a esse cliente a posse de si mesmo. Uhum. Só para complementar o que o nosso amigo falou, é como se a gente pegasse o nosso filho, sentar no chão ali e montar aquele quebra-cabeça ali para ela entender o sentido da vida. Só para complementar o que o nosso amigo falou. Resumindo, é um processo, né, para a gente auxiliar a pessoa a se resolver com as demandas mentais, emocionais da pessoa da melhor forma possível, né? E é interessante aqui ressaltar que o processo terapêutico, o processo da terapia, não é só, o terapeuta não faz milagre, né? Existe ali um processo, uma combinação, um comprometimento das partes, tanto do terapeuta quanto do cliente, do paciente, onde ambos, os dois, vão se unir, né? Para poder estar resolvendo da melhor forma possível aquela questão. O terapeuta não vai fazer todo o processo, o cliente também vai estar ali ativo no processo para assim conseguirem se ajudar com aquela questão, com aquela demanda, né? Porque às vezes tem clientes que buscam a terapia por pressão de outros. Ele mesmo não se considera assim necessitado da terapia e ele vai a contragosto. E por ele ir assim sendo forçado, o terapeuta algumas vezes, algumas e talvez muitas vezes, quando são esses casos, ele não consegue dar aquele auxílio necessário, porque não parte assim da vontade do cliente ser ajudado. Correto ou exagerei um pouquinho? Qual é a percepção de vocês a respeito disso? Pode falar, amigo Rafael. Tem mais uma perguntinha aí também. Uhum.
Só para fechar aqui, o que vocês acham a respeito disso e a gente já pega essa pergunta. Pode falar aí, Júnior. Repete mais uma vez, por favor, a pergunta. Não, é só para fechar isso que eu falei. Vocês concordam ou não? Que é um processo tanto do terapeuta quanto do paciente, onde os dois vão trabalhar em conjunto para auxiliar aquela demanda ali. Não parte só do terapeuta. O cliente tem que ser ativo no processo. Uma coisa que eu sim. costumo dizer, e eu já explico na primeira sessão, já ali na anamnese, para iniciar tudo, resumindo, uma coisa que eu já explico para o cliente é que a terapia ela vai funcionar da seguinte forma: simples e objetiva. A gente contenta a nossa terapia por 100%. 50% o cliente, 50% o terapeuta. Tem que haver a entrega dos dois. Ainda mais, não só outras terapias, como também a nossa hipnoterapia que a gente usa, a hipnose. Se não tiver total entrega, permissão dela, o querer dela, a hipnose não vai acontecer. Então, é a entrega do terapeuta para construir, né, um método para cada cliente, né, com cada ferramenta, com cada técnica, para que se encaixe com o problema, com as questões emocionais da pessoa e que a pessoa se entregue, se permita. Apenas isso. Quer falar alguma coisa a respeito, Júnior? Diego, em relação ao cliente ter que ajudar, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe por quê? Porque nós como terapeutas, temos essa consciência de que temos a necessidade do auxílio do próprio cliente para que a nossa terapia ela tenha 100% de efetividade, 100% de concretização. Então, o que acontece? Particularmente, falando de mim mesmo, quando na própria anamnese eu começo a perceber que um cliente ele está ali e que ele não se entrega, e que não vai ter a entrega do cliente, o que eu já faço? Eu já descarto. Por quê? Porque se você falar até mesmo de forma financeira, o que acontece? Aquela pessoa que você aceita ela como um cliente, mas que ela não quer, está ali por pressão, como o próprio Diego falou, pressão dos pais, da família, que ela tem que se tratar, ela vai te trazer mais prejuízo do que resultado, do que lucro. Então, naturalmente, eu descarto essas pessoas como cliente. Eu sei que todas as pessoas precisam de ajuda, mas eu já descarto de cara. Então, eu tenho dificuldade de falar dessa relação de que se o terapeuta precisa do cliente ou não, porque para nós que trabalhamos com isso, é óbvio que precisa. Então, é óbvio. Legal. Mas tem uma pergunta agora embaixo, tem uma pergunta aí em relação a... Eu vou passar a pergunta aqui para vocês. Mas confirma também com a moça da primeira pergunta se foi respondido, se ela tem alguma dúvida também. É a mesma. É a mesma? É a mesma. É a mesma. Então, da Dilva Neves. A depressão tem alguma coisa a ver com genética? Na minha família tem várias pessoas. Acredito que várias pessoas com depressão. Será, na percepção de vocês, com a ampla experiência que vocês têm, que a depressão pode ter um fator genético que seja assim, a pessoa esteja já esteja assim mais, como eu posso dizer, a palavra está me fugindo. Mas enfim, ela tem assim mais afinidade, por assim dizer. Essa não é a palavra mais adequada para aqui, mas ela tem já uma predisposição. Ela já tem uma predisposição genética para estar se sentindo com depressão, entrando no quadro depressivo, estando depressiva. Existe uma predisposição genética nisso ou não? Posso, Rafael? Pode, fala, depois de você eu falo. Legal. Eu não vou, não vou falar em si da predisposição genética, porque eu vou falar baseado dentro do que eu sei, para não estar me perdendo. Tudo bem. Mas assim, o que eu posso dizer é que, para chegar um pouco mais próximo à pergunta dela, é que
se ela quer saber se a depressão tem relação com o lado genético dela, eu diria que relação a depressão tem em si também, tanto com os transtornos psicológicos, com as experiências psicológicas que ela pode ter enfrentado, também como a depressão tem relação com o tipo de alimentação que tem. Por exemplo, se ela tiver com uma baixa na serotonina, na oxitocina, na dopamina, se a alimentação dela tiver em falta nessas áreas, com certeza ela vai elevar muito o nível de depressão, vai facilitar a possibilidade de uma depressão se a alimentação dela tiver com baixa, com falta de alimentação para poder gerar assim, os neurotransmissores da serotonina, por exemplo, entendeu? Que são hormônios que vão trazer para a gente aqui bem-estar, vão trazer a sensação de felicidade, vão trazer para a gente ali o vigor. Então, eu em vez de relacionar a depressão em si à parte genética, vou falar daquilo que eu acredito, que eu entendo, que eu experiencio, a depressão em si ela está bem mais ligada tanto à área das experiências, quanto também à área da alimentação. Porque, para mim, se a gente resolver a parte das experiências traumáticas e casando tudo isso com uma alimentação que a gente vai correlacionar, o que foi traumático está sendo resolvido. E ali, a gente apresentando uma alimentação adequada, assim, somando nosso trabalho com o trabalho de um nutrólogo, já indicando também uma amiga minha excelente, a Dirce, juntando esse trabalho do nutrólogo, que vai apresentar para ela alimentos que vão produzir serotonina, vão produzir dopamina para o organismo dela, essa pessoa vai elevar o quadro dela a nível de excelência. E ela pode curar uma depressão só tratando a alimentação. Então, assim, se ela fala da parte genética dela que pode ter dificuldade, que tal talvez a gente pensar em modificar talvez o tipo de alimentação? Eu acredito que pode ter um resultado muito excelente. Rafael, Diego? Então, Rafael. Colocando meu ponto de vista, tudo aí que o Júnior falou, né? Mas colocando um ponto de vista diferente aí também para complementar, em questão de genética e predisposição, isso é o meu ponto de vista. Eu não vou falar aqui a base de neurociência, tá? Colocando o meu ponto de vista. O que acontece? Em questão de genética, acredito eu que se uma pessoa, ela da adolescência em diante, ela começa um estado depressivo e ela toma muitas medicações controladas, né, tarja preta, em questão de tudo que ela tem, os sintomas e tudo mais, acredito que na genética, ela futuramente tendo um filho, pode ser que a criança nasça com algum tipo de sequela devido à medicação. Agora, falando aí em questão da pessoa nascer depressiva, acredito que não há essa possibilidade. O que acontece, no meu ponto de vista, a criança nasce, aí tem o pai depressivo ou a mãe depressiva, tem os tios, ou seja, pessoas acima dela que são depressivas, e ela crescer vendo aquilo ali e achar que ela também é ou pode ser. E isso acredito que ela acaba sendo uma criança que cresça com esse consentimento também. Que ela pode estar, ou pode ser, ou ela vai estar, enfim. Acredito que isso daí acontece e muito. Mas nascer com a depressão, acredito que não. Só resumindo como ele falou, encaixando com as duas coisas, essa pessoa ou essa criança que nasceu, ela pode estar com uma dificuldade da produção de serotonina, como eu tinha falado anteriormente. Ela pode surgir com uma dificuldade na produção desses neurotransmissores, ou então está tendo, digamos assim, uma alimentação que não tem assim não está desregularizado. Então talvez pode estar acontecendo algo nesse sentido, ou uma dificuldade na produção, ou uma alimentação que precisa ser observada,
ser olhada mais de perto na percepção do que a gente está querendo produzir. Quando se fala, então, de depressão, a gente está falando naturalmente de uma necessidade nessas condições de bem-estar, de felicidade, de amor. E bem-estar, felicidade e amor, nós estamos falando, então, falando de bem-estar, felicidade e amor, nós estamos falando não de estados simplesmente. Podemos conhecer como estado, como sentimentos, mas nós também estamos falando de neurotransmissores. Correto, Diego? Uhum, uhum. Tanto a sua explicação quanto a explicação do Rafael estão, na minha percepção, pelo que eu estudo, tanto na área da psicologia, quanto no atendimento terapêutico, estão se encaixando, assim, bem interessante. A nossa colega psicóloga está aqui com a gente, a Núbia, ela comentou aqui que luz solar e atividade física também podem estar auxiliando na questão da depressão, tá? E a Dilva Neves colocou aqui também que não todos ficaram com depressão depois de adultos. São primos dela. Ah, sim. Tá falando em relação à questão da familiar, né? Que Isso, ela tinha falado. isso. Então, No a gente caso, eles percebe... não. Calma, só um minutinho. Pode, No caso, pode não é falar. uma coisa assim que veio com eles de criança. Eles só apresentaram isso, no caso, pelo que eu entendi, pelo que ela escreveu, quando estavam já adultos. Eles começaram a apresentar esse quadro depressivo, por assim dizer, essa depressão. Sim, Então, compreendo. pode ser que seja realmente em questão de alimentação, mudou a alimentação, pode ser também devido às experiências que eles tiveram no decorrer da vida deles, e isso pode estar afetando o emocional, o mental, o psicológico deles. Tá? Vocês querem fazer alguma colocação a respeito disso? Ou a São, gente prossegue? são vários fatores, né? Diversos Uhum, fatores aí. A gente vai deduzindo as coisas, possibilidades, né? A gente vai deduzindo possibilidades, mas são vários fatores aí que podem ocorrer também. uhum. A É. Leandra Gonçalves, falando aqui que É, eu sou depressiva sempre. Sempre é um conceito assim muito muito abrangente, né? Sempre. Será que ela é. já nasceu depressiva? Pega ela, Diego, Não. colega minha, Será pega que ela. quando ela teve momentos felizes, quando ela ganhou um presente de Natal lá na infância, será que ela estava depressiva? É uma questão a se pensar, né? Será quando ela estava comendo a comida favorita dela, será que ela estava sentindo depressão? Enfim, né? É uma Olha o questão que a sempre gente tem aí, que né? trabalhar aí. Ó a PNL Olha o cobrando conta, sempre aí. mas enfim, né? É, voltando aqui, aqui a Núbia, DNA e ambiente, isso aí. Podem estar influenciando no quesito da depressão. Ó, não É, esquece do print não, hein? Não esquece do print oi? não. Não Ah, esquecer do é? print. Ih, rapaz, já tá quase no final, Vai calma, a dar gente 9 horas já. vamos estender um pouquinho, uns minutinhos só. Daqui a pouco a gente tira o print. Cadê? Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito da depressão? Cadê? Ansiedade. Isso. Não, da depressão que a gente estava focando Ah, aqui. nossa, sim, sim, sim. Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito? Dilva Neves, nós conseguimos responder de forma satisfatória essa sua questão? Qualquer coisa, escreve aí ou dá um joinha aí para a gente saber, tá? Vocês querem falar mais alguma coisa em relação à depressão? Para a gente. Só para complementar aí, em questão também da nossa amiga que comentou, né? Depressivos já estando adultos, né? Uma das coisas que eu mesmo vejo muito, pessoalmente, eu conheço famílias assim, que não só depressão, em qualquer outro tipo de área também. Exemplo, uma família que é gordinha, nem sempre é genética. Se tem a mãe ou pai que são cheinhos e cresce com aquela alimentação, como o Júnior também falou, cresce com aquela alimentação pesada, é acostumado com aquilo, e as crianças crescem, né, tem ao decorrer de toda a nossa vida, o que acontece? Ah, meu pai é gordinho, então eu vou ser gordinho também. Ah, fulano é gordinho, aqui todo mundo come besteira, aqui todo mundo come isso, come aquilo.
e acaba achando que isso é da família. A gente tem que tomar cuidado também que nem tudo que é da família pode e vai acontecer com você. Você pode estar quebrando isso também, ao invés de você estar achando que pode ser genético ou não, pode ser hereditário ou não. Então, muitas das coisas a gente pode estar quebrando isso no meio do caminho e não deixar com que isso siga mais para frente. Se seus pais são isso, são aquilo, você pode, se você não quer seguir essa vida, você pode estar corrigindo os seus hábitos, né? Seus comportamentos, enfim, e passar um novo comportamento também para os seus filhos. Então você pode quebrar esse obstáculo que está, no caso, na família, né? Vamos dizer, assim se dizer. Eu falo isso porque a minha esposa tá até aqui do meu lado e ela sabe que eu tenho um grande exemplo da minha própria família, que são cheinhos. Mas nem por isso que eu consigo ou não consigo emagrecer. E nesse processo de 6 meses para cá eu já emagreci 30 quilos. Coisas que a minha família é mais cheinho. Então a gente tem esse poder. A questão é a gente saber virar aquela chavinha para a gente conseguir fazer o que a gente quer, o que nós queremos. Isso aí vale também para nossa amiga aí que falou que eu estou sempre depressiva, mas se você quiser também você pode mudar a sua vida. Uhum. Aí ela, só voltando aqui, tem mais perguntas. A Dilva Neves aqui falando que agora que estava ficando bom vai acabar. Então, na verdade, o nosso foco desse nosso bate-papo hipnótico aqui hoje é a ansiedade. Depois nós podemos até estar marcando e dar um com foco só na depressão. Aí a gente pega desde o início 1 hora intensa falando sobre a depressão, tá? É só ficar acompanhando o nosso Instagram. Depois aqui na gravação eu vou na descrição da gravação, vou estar botando os links, né, referente ao Rafael, referente ao Júnior. Você pode estar acessando e entrando em contato com eles, ou entrando em contato comigo, ou simplesmente para estar tratando, se quiser, né, um tratamento com depressão, com a hipnoterapia, ou então para estar acompanhando os nossos perfis aqui, que quando a gente tiver mais lives, a gente vai estar divulgando, tá? Deixa eu ver. Peraí. Falar sobre a depressão é uma boa, porque a depressão com essa pandemia, ó, eles estão andando assim, ó, de mão dada. Uhum. Peraí. Tema gostoso também, Diego, que eu quero falar também, marcar um dia para a gente falar sobre emagrecimento. Tá bom? Boa. A gente pode até, talvez, convidar um nutricionista ou um educador físico para estar participando com a gente. Sim. Pode ser interessante também. Tem uma Aqui, nutricionista amiga minha. tá? Leandra Gonçalves. Aí, acompanha os nossos perfis, que quando a gente, no próximo, daqui a 15 dias, a gente marca um outro bate-papo hipnótico. Aí o foco vai ser a depressão, aí você pode chover de perguntas aqui que a gente vai dar o melhor para estar te auxiliando, tá? Vai ser bem interessante. Ou depois, eu não sei se você está no nosso grupo de saúde mental, depois vou até adicionar o Rafael de novo lá, mas enfim, aí eu te adiciono lá e lá você pode fazer perguntas que nós respondemos no decorrer do dia, quando a gente tiver um tempo, tá? Porque não dá para responder tudo na hora, porque a gente ou está atendendo, tá estudando, tá? Aí, o mais rápido possível, dentro das nossas possibilidades, a gente responde, tá? Mas só para deixar aqui no ar a pergunta dela, se alguém tiver interesse em responder, ó, presentes, comidas, são momentos, mas sempre continua, sempre. No caso, acredito que seja a depressão. A percepção dela é que a depressão sobrepõe os momentos felizes. É interessante porque eu vou acabar falando demais, mas enfim, deixa só para falar aqui sobre isso rapidinho. A depressão, segundo a TCC, a pessoa no decorrer da vida tem eventos bons e ruins. Isso é um fato. Só que por algum motivo ela dá o foco maior para os eventos ruins, e esses eventos ruins, como são o foco, eles meio que ofuscam os eventos bons da pessoa, e ela tem a tendência a viver com essa perspectiva ruim.
mas a gente consegue trabalhar isso com a terapia, tá? Agora, voltando aqui ao tema da ansiedade, deixa eu ver as questões aqui. Então, como a terapia, ela pode estar auxiliando a pessoa com a ansiedade, como a hipnoterapia, no caso, que nós somos em si os 3 hipnoterapeutas, né? Como a hipnoterapia pode estar auxiliando a pessoa com ansiedade da melhor forma possível. Quem quer responder essa aí? Essa daí eu respondi no início. O Júnior pode estar falando aí o ponto de vista dele. Então fala a sua percepção aí, É. Júnior. Porque teve Como pessoas pode que estar- entraram depois aí. É Ah, interessante. sim, é. E aqui está Como- acompanhando aqui, o fluxo está movendo aqui. Intercalando, né? Uhum, Como a hipnoterapia pode estar auxiliando a pessoa com ansiedade? uhum. Tanto a ansiedade quanto outras questões emocionais que podem estar relacionadas com a ansiedade ou não. Como a terapia pode auxiliar as pessoas com essas questões emocionais, focando mais na ansiedade, por favor. Na verdade, a ansiedade, como nós conhecemos, ela retira o ser humano do momento presente e, na maioria das vezes em si, ela projeta o ser humano para um futuro com a demanda do sentimento que ataca ela em relação ao que ela está observando dentro de si. Ou seja, a ansiedade se torna um excesso de futuro, porém a ansiedade em si não é um desafio humano. A ansiedade em si é um sentimento natural humano. Na verdade, a ansiedade é uma ferramenta da inteligência humana. Porque a ansiedade em si é uma ferramenta que faz o ser humano criar projetos em relação ao amanhã. Senão o ser humano nunca pensaria assim, olha, eu tenho que eu tenho que comer meio quilo de feijão hoje. Ele tem 1 quilo de feijão. Se não fosse o processo da ansiedade, ele não pensaria, olha, vou comer meio quilo hoje, meio quilo amanhã. Então, a ansiedade dentro do meu conhecimento é o conhecimento que te projeta para um futuro, mas não de um modo sabotador. Então, assim, o que acontece? Na verdade, a gente está falando de crise de ansiedade. Quando a gente está falando de algo que é devastoso, que é ruim, a gente está falando, na verdade, de uma crise. Ou seja, a crise já é o ponto aonde esse ser humano que tem 1 quilo de feijão e tem que dividir meio hoje, meio para amanhã, ele não sabe lidar com esse quilo de feijão e fica se preocupando com depois. A gente já está dentro de uma crise. Aonde que a terapia pode auxiliar esse ser humano é simplesmente trazer ele lá do futuro, que a gente está em 2021. Esse ser humano está preocupado com esse quilo de feijão para lá para 2035. Trazer ele de volta para o momento presente e ensinarmos a ele a administrar o momento presente do agora. Ensinarmos a ele a validar cada momento, cada sensação, a degustar cada oportunidade, a degustar o que acontece no momento presente. Porque simplesmente quando esse ser humano ele entra no processo ansioso, ou até mesmo da crise da ansiedade e perde a gestão de si, ele sai do momento presente e fica experienciando dentro de si uma realidade a qual não é existente. Ele sai de 2021, vai para 2035 e cria ideia de dores, ideia de um apocalipse, a qual ainda não existiu. E deixa, sim, de vivenciar a experiência do agora. Então, o que a terapia faz, o que a hipnoterapia faz, é trazer esse ser humano para o agora, e dar a ele a autoridade, a autonomia, a gestão do seu momento presente. O que a hipnoterapia faz é ensinar esse ser humano a ser gestor do momento presente, é ser dono do seu próprio eu, a ser, assim, o administrador da sua experiência humana, a tirar a sua própria vida do acaso, do destino, e ser ele o próprio destinador da sua própria história, a ser ele ali o gestor dos seus sonhos, gestor dos seus projetos, e não ser refém do medo,
não ser refém do porvir, mas sim ensinar ele dia após dia, estar presente dentro de si mesmo e gerenciar a sua experiência humana. Legal, legal. Vou falar o que depois dessa aula. Né? Enfim, deixa eu ver aqui. Tem uns Boa noite, comentários aqui. Carlos. Grande amigo aí. Carlos. A Leandra Gonçalves falando que toma antidepressivo todo dia. Daniel, grande parceiro. Boa noite, Daniel. Josimar Laurindo, meu amigo. Forte abraço, Simar. Gilva Neves falando que acho que nós temos o poder para controlar a nossa mente. Realmente, o ser humano, ele consegue. Existem hoje em dia várias ferramentas, métodos, técnicas que podem estar auxiliando a pessoa a tomar as rédeas da sua vida, condicionar a mente a reagir de novas formas, de novas perspectivas, com novos padrões de comportamento, pensamento, novos padrões emocionais à frente dos estímulos, aos estímulos. O que é um estímulo? É tudo que acontece ao nosso redor que nos afeta, entende? Existem, né, diversas técnicas aí, a hipnose, a hipnoterapia é uma dessas técnicas, um desses métodos que podem estar auxiliando a pessoa em si a tomar as rédeas da própria vida, a se comportar de uma nova forma, de ter um novo padrão de pensamento, comportamento emocional, reagir de novas formas àquilo que antes poderia estar afetando a vida dela, tá? Alguém quer complementar alguma coisa? Dando uma complementada aí, né? A inteligência emocional, né, em questão da que a nossa amiga falou aí do poder da mente, né? Acendendo mais essa ideia do poder da mente, a questão disso é a gente ter aquela certeza de que não é a mente que manda na gente, é a gente que manda na nossa mente, é a gente que comanda a nossa vida, né? E na terapia, não só na terapia, como também a inteligência emocional, ela faz com que a gente consiga se interagir mais com nós mesmos, a se entender mais. Dentro da terapia faz com que ela consiga, né, se permitir a mergulhar dentro de si e se conhecer mais. Dentro da inteligência emocional, eu gosto muito de falar o gerenciamento das emoções, né? Quando a gente começa a gerenciar, aprender a gerenciar as nossas emoções, é desde o momento quando o nosso ponto de vista já muda, o nosso campo visual, nossos olhos, né, tudo ao nosso redor, a gente começa a ter olhos diferentes para aquilo. A gente consegue entender as pessoas porque a gente já aprendeu a se entender melhor. Então, quando você começa a ter esse gerenciamento das suas emoções, é o momento que você percebe que você está se preparando, se blindando cada vez mais da vida em si, né? É onde você começa a aprender a ficar mais resistente aos problemas da vida que você enfrenta, aprender a enfrentar, passar por ele, solucionar, ou então, se você não soluciona algum tipo de problema que você não tem um controle, mas que você passe por esse problema e ele não faça sentido para você, que ele não te atinja, ao invés de você correr dele. Essa questão de correr dos problemas, né? Eu já fiz um workshop falando dos problemas também, né? A questão de correr do problema liga muito àquele desenho animado ou aquele vídeo pegadinha, né? Vídeo cacetada, que a pessoa amarra um negocinho no rabo do gatinho e o gato ele sai correndo. Quanto mais ele corre, mais aquele negócio fica preso no rabo dele. Eu dou esse exemplo porque é a mesma coisa, não é diferente a gente dos problemas. Quanto mais a gente corre dos problemas, mais ele se fortalece dentro da gente. E quando a gente para compreender o problema, para enfrentar o problema, por assim dizer, a gente percebe que aquele problemão, na verdade, é uma coisa assim, né? Exatamente. Na maioria das vezes, né? Vale ressaltar que na maioria das vezes, aquilo que era grande, na verdade, é um negócio pequeno. Né? Quer falar alguma coisa, Júnior?
Ou segue? Concordo plenamente, pode seguir. Ok. A Dilva Neves, já quero fazer esse curso. Então, Dilva, o que a gente está falando aqui não é em si do curso, tá? A gente não dá curso. Eu acho que o Rafael dá treinamento. Tá dando treinamento ainda, Rafael? Você? Do workshop. Então, Dilva, depois entre em contato com o Rafael. Aqui na descrição desse vídeo, depois eu vou botar o link do Rafael. Você pode estar entrando em contato com o Rafael para estar verificando com ele os dias ou quando que vai ter, né? Dias e horários do treinamento, do workshop dele, tá? O que a gente está falando aqui é mais da terapia em si para tratar essas questões, tá? Aí, se você quiser fazer terapia também, os três aqui nós três Quero um dos somos três. terapeutas, tá? Aí você pode escolher um de nós aqui para estar entrando em contato e fazer terapia para estar te auxiliando, seja com a depressão, ansiedade ou com outras questões ou questão emocional que possa vir a estar te afetando, tá? Então, boa noite, Carlos. Oi, Rafael. Daniel. Oi, Rafael Rifraeli. Agora eu esqueci o nome. Mas, Refrael. enfim, Rifraeli. Eu conheço mais com o Rifraeli. Agora que eu tô pensando, qual é o nome dele primeiro mesmo? É É Daniel o Rifraeli. Daniel, é o Daniel. Daniel. É, boa noite, todo mundo. Tamo junto, irmão. Ansiedade é uma emoção que vem do medo. Isso, medo do futuro, nervosismo das questões. Aquele nervosismo que nós temos antes ou durante determinados eventos que nós classificamos como sendo desafiadores para nós, tá? Ahn, então, Daniel, aqui o Daniel respondendo que o nome dele é Daniel. Valeu, Daniel. É, então, gente, só para finalizar a nossa live, a nossa última questão, tá? A não ser que alguém escreva aí alguma coisa para a gente responder relacionado à ansiedade, tá? Vamos focar aqui na ansiedade, tá, gente? Na próxima, daqui a 2 semanas, tá? A gente está fazendo uma sobre depressão, tá bom? Cadê a questão? Como a pandemia, no caso, como a pandemia em si, ou esse fato do isolamento social, podem ter afetado, aumentado, né, a incidência, aumentado essa propensão as pessoas de terem ansiedade, de se sentirem ansiosas. Como tá que o Júnior falou de uma forma muito abrangente, mas vamos focar aqui na pandemia. Como essa pandemia que veio já tem aí 1 ano e pouco, né? Já tem quase 1 ano e meio. Como essa situação da pandemia, como esse isolamento social, como essas questões que está envolvendo o mundo inteiro e o nosso país, como isso influenciou nesse aumento, por assim dizer, de casos de pessoas com ansiedade. Quem se propõe a falar sobre isso? Posso falar um pouquinho primeiro? Pode. Cara, um grande problema que está sendo essa pandemia, não só o vírus, né? Como também a inteligência emocional, a falta dela, né? Eu falei também, né? Eu citei sobre isso numa das lives que eu fiz anteriormente, Uhum. que um dos grandes problemas dessa pandemia é o isolamento que nos causa. A questão ensina nem se você ficar nesse isolamento. A questão é o que o isolamento ele vai te propor. O que ele tem te proposto? De você ficar trancado em casa, de você não fazer um exercício físico, uma atividade física, de você uma alimentação saudável, porque quanto mais tempo você fica em casa, mais você come. E muitos, se não tomar cuidado, acaba perdendo o controle disso. E não generalizando, mas a maioria geralmente não pega uma boa leitura, mas em vez de pegar uma boa leitura, um bom livro,
uma boa matéria para poder estudar, sobre ler, para distrair, passar o tempo. Cara, uma coisa que eu falei na live anterior que eu fiz com um amigo, a questão é que muitas pessoas ficam perdendo tempo com a TV ligada. E a TV nessa pandemia não passa mais nada além do que morte, que vai só aumentando, aqueles números vão aumentando cada vez mais. E até mesmo a gente comentou isso, né? Eu e o Diego no ano passado, na live que a gente fez sobre a pandemia também. E eu continuo batendo na mesma tecla, porque as pessoas estão com a TV ligada. Aqui em casa, por exemplo, a gente não liga. É só no final de semana uma Netflix, assistir um filme. Enfim, se você der mole, a TV ela acaba te levando para os problemas emocionais, se você não tomar cuidado. Então, a questão em si, eu falo que não é nem o isolamento. O isolamento, assim, para quem precisa trabalhar, emprego, né, emprego fixo, carteira assinada, é um grande problema, porque precisa ter que estar em casa. Mas quem trabalha na internet, por exemplo, né, home office e tudo mais, a questão em si não é nem o isolamento, é o que ele pode te propor. É o que você está fazendo dentro do isolamento. O grande problema está aí. Se você não tiver essa inteligência emocional para poder atuar na sua vida durante esse isolamento, é aí que você pode... Você está na beira do abismo sem saber. E você tem o controle. Meu ponto de vista é isso. Interessante. Então, Júnior, quer falar alguma coisa sobre essa questão? Talvez complementar o que o Rafael falou, talvez trazer uma nova percepção sobre o assunto? Sim, o que o Rafael falou tá totalmente perfeito. O que essa pandemia tem causado ou tem auxiliado para a questão da ansiedade, dentro do que eu percebo, é porque, por exemplo, graças a Deus, nós temos assim essa possibilidade de trabalhar também online. E isso dá, por exemplo, para a gente uma condição de, mesmo que seja também trabalhoso, porque a gente tem que fazer divulgações, tem que ter contato com clientes, mas querendo ou não, já acaba sendo um certo tipo de conforto. Mas tem muita gente, por exemplo, que para poder colocar o pão de cada dia dentro de casa, tem que estar todas as manhãs, às vezes na beira da praia, com o seu saco de salgado, com um isopor de salgado, com um isopor de refrigerante ou de cerveja para poder vender. E quando essas pessoas imaginam de sair de casa, já tem os decretos das cidades que permitem dar direito dessas pessoas serem até mesmo presas. Então, o que acontece? Uma pessoa que às vezes só sobrevive com um salário mínimo, ou até mesmo com essa condição de sair de casa com um isopor para vender algo, para trazer algo para casa e não tem condição de trazer, cara, o único pensamento que tem na mente dessa pessoa é: o que vai ser da minha vida amanhã? Então, naturalmente, a pandemia ela produz uma ansiedade natural dentro do ser humano quando ele já percebe, dentro dessa crise toda, que as suas próprias fontes necessárias, básicas, humanas, estão sendo saqueadas. Um ser humano que não pode vender uma água, ele não tem mais um projeto de vida, ele não tem mais uma base. Então, o processo humano da ansiedade, que seria algo saudável, que é pensar que eu tenho que vender minha água amanhã, que eu tenho que trazer amanhã o sustento para minha casa, já entra no que a gente chama de crise de ansiedade, no processo. Ele já não está mais no amanhã só. Ele está no depois de amanhã, no depois, no depois, no depois. Um exemplo para poder ficar bem claro isso. Um processo natural de ansiedade seria um trabalhador que sai de casa hoje, sai de casa, digamos, amanhã de manhã, vende a sua água no sinal e volta para casa com a sua água normal, pensando: olha, amanhã eu vou vender de novo. Mas quando está tudo fechado, isso aí, a ansiedade natural humana faz ele pensar em vender a água amanhã. É o processo da inteligência humana, que coloca ele no amanhã para gerar ali um respaldo para ele saber administrar a vida. Mas o que esse momento está fazendo, por exemplo, da pandemia, ele não deixa o indivíduo pensar no amanhã. Ele
quando o indivíduo pensa no amanhã, ele sabe que amanhã está tudo bloqueado. Se ele for para a rua, ele vai ser preso, vai ser humilhado. Aí ele pensa, amanhã eu não posso vender. Depois de amanhã eu não posso vender. Nem depois de amanhã eu posso vender. E a pandemia não tem um tempo exato para finalizar. Então, o ser humano está, no mínimo, com um ano à frente dele de pensamento de dificuldade. Então, ele já está lançado na frente. E quando ele está um ano pensando em dificuldades de daqui para um ano, naturalmente, o corpo dele responde. Então, o que eu percebo que a pandemia traz para esse ser humano é o quê? É quando esse ser humano está com dificuldade para poder produzir para poder gerar a sua própria fonte de existência, naturalmente o processo de ansiedade, até mesmo de crise de ansiedade, já é automaticamente instalado nesse ser humano. Porque até mesmo quase uma questão política, né? Sempre vai ser muito mais fácil para a gente poder olhar de fora e achar que vai ser fácil, achar que não vai existir, quando não é alcançado em nós. Mas quando a pessoa ela sofre na pele a dificuldade, naturalmente é instalado esse tipo de crise de ansiedade, que eu acho que deveria ser até mesmo muito mais visto pela mídia hoje em dia do que simplesmente outras questões que passam batido. Isso. É interessante essa parte que você ressaltou aí no final. A gente só... Vou falar com as minhas palavras, né? Nós só compreendemos a dor do outro quando nós sentimos aquilo ali na pele, né? Quando a gente não experiencia aquilo ali, não tem uma vivência daquilo ali, e nós verificamos aquilo ali de fora. Falando isso, não a gente mesmo, tá? Mas na percepção geral das pessoas, elas não dão, talvez, aquele valor, né? Ou talvez tratam aquela pessoa como se aquilo ali fosse uma besteira, porque aquilo ali não afeta a pessoa. Mas quando ela sente aquilo ali na pele, quando ela passa por aquilo ali, a pessoa percebe que não é como ela pensava que era. Aí ela já treme na base, por assim dizer, né? Tem uma frase interessante que estava circulando aí na internet, eu até usei no meu status no outro dia, que o mimimi é a dor que não te fere, né? É a dor do outro que não te fere. Porque quando te fere, aí já é outra situação, né? Aí já deixa de ser mimimi, né? Mas, enfim, por hoje é só, tem uma gente. Perguntinha aí, ó. Tem um comentário do Carlos aí, ó. Tá, eu vou ler aqui. Só um minutinho. Essa pandemia traz uma incerteza do futuro, o que leva ao medo e à ansiedade. Isso aí, nós falamos aqui no início como o medo, a raiva, a depressão, né? Estão tudo relacionados com a ansiedade, né? Em alguns casos, né? Em outros podem ser que a pessoa só sinta em si a ansiedade, né? Mas, enfim, na maioria dos casos está tudo assim relacionado. Tem uma ligação, né? Deixa eu ver o outro comentário. Esse Carlos comentário também. do Carlos aí, eu gostaria de dar um pitatezinho aí no que ele comentou. Tá, pode falar. Ele está falando em questão de abordar, né, sobre alguma ferramenta ou técnica para as pessoas, o que elas podem fazer em casa. Uhum. Técnica em si, ferramentas, tem diversas para fazer com que a pessoa se desbloqueie, para fazer com que as pessoas, né, se encontrem e se conheça melhor. Mas uma coisa, resumindo, deixando aí resumidamente para o pessoal, cara, desde o momento que você tem um grande conhecimento da inteligência emocional, a inteligência emocional, junto com uma inteligência financeira, você encaixando isso, o que você pode tirar daí? Exemplo. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu fui motorista de ônibus durante 10 anos. Só que eu não queria viver mais, ter aquela vida ali. Então, o que eu fiz? Eu saí de lá. E uma das coisas que eu posso colocar e esse conselho, não um conselho, mas a ideia que eu fiz, que eu tive, né? Essa estratégia que eu tive, pode estar ajudando pessoas.
O que a maioria dos seres humanos, não generalizando, não vamos colocar 100%, mas a maioria, o que a maioria dos seres humanos fazem quando recebe aquele dinheiro do FGTS, do emprego, aquele dinheiro da rescisão e tudo mais, né? A maioria, a primeira ideia que ela tem é de pegar esse dinheiro e pagar as dívidas dela, e separar para ir pagando as contas por mês. Mas o que eu, Rafael, hipnoterapeuta, fez? Peguei esse dinheiro, investi na minha formação de coach na época, que o Carlos, eu fiz a minha formação junto com o Carlos, é um grande amigo meu coach, que hoje é terapeuta. E o que acontece? Eu investi em mim. E o que eu fiz? Depois que eu investi na minha formação de coach, o que aconteceu? Eu deixei incrivelmente, acredito que poucos fazem isso, eu sujei meu nome para poder investir em mim. Ou seja, eu investi em conhecimento para poder fazer a rotatividade financeira na minha vida, para fazer com que me gere renda e ir pagando a dívida depois. Que é o que eu fiz. Só que a maioria das pessoas pega dinheiro, paga as contas, coloca as coisas dentro de casa, mas eu não estou falando que é errado. Porém, são estratégias que vocês podem transformar a vida de vocês. Claro que a gente sabe que tem pai de chefe de família, né? Pai de família, tem a esposa que mora sozinha e cria filhos e tudo mais. A gente não quer deixar nossos filhos passarem fome. Então a gente passa por necessidade. Mas existem possibilidades que muitas das vezes a gente não consegue enxergar aquilo, né? Porque as nossas dificuldades, os nossos obstáculos impedem com que a gente enxergue possibilidades, tá? Então a inteligência emocional, quanto mais você tem inteligência emocional e andar de mãos dadas com a inteligência financeira, isso pode transformar a sua vida. Lembrando que inteligência financeira é diferente de educação financeira. A gente é criado aprendendo a educação financeira. Juntar o dinheiro para pagar isso, junta o dinheiro para pagar aquilo. Junta o dinheiro durante alguns anos para comprar uma casa, comprar um carro. Mas a gente não é criado, nós não somos reprogramados para poder saber o que é uma inteligência financeira, que é totalmente diferente. Inteligência financeira é totalmente diferente de educação financeira. É algo que você pode investir para poder ter aquele retorno. E se você já tem uma renda passiva ou ativa, o que você pode estar fazendo para aumentar mais essa renda sua? Então são possibilidades. A vida é feita de possibilidades. Por mais que estejamos passando por grande pandemia, né, um grande momento de crise, muitos não sabem, mas muitos empresários cresceram em momentos de crise. Justamente o que as pessoas precisam. E elas têm uma grande dificuldade para poder entender isso, até porque, como ela tem a falta do conhecimento e precisa da gente para poder ajudar essas pessoas, né? Com lives, treinamentos e tudo mais. Mas existe sim possibilidades. Só que colocando as questões emocionais, ansiedade, medo, tudo junto, acontece que é o que o Júnior falou. A gente sai do emprego, tem medo de tentar as coisas, tem medo de passar fome, tem medo de ter as dívidas, é o medo de perder o emprego. E se perder o emprego, se eu vou perder, o que eu faço? E agora, o que acontece? E esse medo impede a gente de poder agir. Só para poder dar uma alimentada aí no que o nosso amigo falou. Legal, legal. Você, Júnior, quer dar uma complementada, quer falar algo a mais, uma percepção diferente? Ou isso que o Rafael falou tá suficiente? Não, o que ele falou tá bem excelente, mas assim, em relação à pergunta, né? A pergunta foi baseada na técnica, não foi isso? Se Isso, uma a sua técnica, pergunta. Eu acho interessante vocês abordarem uma ferramenta ou uma técnica para as pessoas fazerem em casa. Que as pessoas talvez possam estar fazendo em casa para elas se resolverem, se auxiliarem, né?
em relação à ansiedade? O que elas poderiam estar fazendo? Tem muita coisa, né, Diego? Tem muita coisa, mas falando de ansiedade, uma técnica que eu gosto de usar, até mesmo com clientes em terapias, algo que primeiramente eu apresento como consciência e depois eu vou efetivando ao decorrer da terapia, é o seguinte. Eu gosto de primeiro apresentar a ideia. Por exemplo, todos nós já teve aquele momento que você está ansioso e que o seu pezinho fica bem assim, na beira da cama? Já tiveram vocês? Você está parado pensando e que o seu pezinho fica bem assim? Dando tchau, né? O pezinho dando tchau na beira da cama. Nós sabemos que isso aí é um processo ansioso, né? Na verdade, é o corpo gerando uma forma de expressar aquilo que está, né, biologicamente, psicologicamente nele, tentando gerar ali um movimento para poder ser uma reação do que está acontecendo em nós. Como muitas das vezes não dá para poder expressar aquilo de uma outra forma, acaba se tornando aquele tipo de compulsão. Então, o que eu acho interessante, como o Rafael muito falou, uma coisa que eu amo, é a inteligência emocional. A inteligência emocional, para mim, deveria ser matéria das escolas. Primeira delas, a criança já deveria entrar no alfa aprendendo inteligência emocional. Alguém que pense o bem da pátria, do mundo, do universo, deveria implantar isso. Mas, voltando para o nosso assunto, então, quando você nota que o seu pezinho fica bem assim, dentro do processo ansioso, você está numa fila esperando, sentado, esperando numa cadeira, não sei, está batendo o pezinho, faz a seguinte coisa. Em algum momento, quando isso começa a acontecer, ele começa a acontecer de forma inconsciente. Porém, em algum momento, a sua consciência... Oi, minha querida amiga Ana Beatriz. Em algum momento, você toma consciência de que aquele pezinho está mexendo. E ele continua mexendo. Agora, você tem que se permitir tomar consciência total do que está acontecendo. Tome consciência total do que está acontecendo. Observe aquele pé, observe aquele movimento. Reproduza conscientemente o que está acontecendo. Percebam comigo e olha o que acontece. Quando você está estressado e que aquele pezinho começa a balançar assim naturalmente, ele continua balançando, balançando, balançando. Você coloca a sua consciência nele, a percepção nele, ele continua balançando. Você sabe que o pé está balançando conscientemente. Agora, você começa a utilizar a sua inteligência, que pode ser mesmo um processo da inteligência emocional. A sua inteligência na observação do que está acontecendo. Você começa a observar que vai para a direita, vai para a esquerda. E você, agora, já não deixa que seja reproduzido inconscientemente. Você reproduz consciente. Quando você reproduz o mesmo ato conscientemente, naturalmente o ato se desgasta. Então, primeiramente, o que eu indico, faça uma observação do ato ou do comportamento ansioso que está acontecendo. Faça uma observação. Analisa ele. Não seja refém do comportamento ansioso. Observe ele. Analise e observe o que acontece no seu corpo. Pode ser até uma respiração que está elevada. Mas tome consciência dela, observe ela e agora reproduza no seu tempo. Significa o quê? Quando você começa a reproduzir, significa o quê? Que você está tomando as rédeas do que está acontecendo. Isso aí. E, naturalmente, esse processo inconsciente, ele se perde. É como se tivesse alguém governando, digamos assim,
É como se você tivesse... Todos que estão nos assistindo, por favor, observe isso. Quando o processo ansioso, semelhante àquele pezinho que mexe sozinho, está acontecendo, é como se fosse alguém que tá tomando conta da sua casa enquanto você está de olhos fechados. Mas quando você observa o que está acontecendo, aquele alguém é obrigado a se retirar. Porque você está totalmente presente, de olhos abertos, ao que está acontecendo na sua casa, no seu dia a dia. Então, permita estar consciente a todos os processos que te acontecem. A ideia de ter medo, de fugir, de negar a ansiedade, ou o processo ansioso, ou o processo depressivo, é o que dá legalidade para que esses processos se perpetuem por anos e por anos. Então, eu te convido somente ao quê? A estar consciente e a gerenciar, a reconhecer e a reproduzir esses processos. Então, basicamente isso. Tem até, é algo tão simples como eu posso dizer até mesmo assim. Quando você repete conscientemente um ato... olha só que interessante, Diego. Rapidamente. Serve até mesmo para aqueles... Como que se fala? Qual é o nome que se dá? Para aquilo que as pessoas repetem diversas vezes, que são tiques. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu não sei se vocês compactuam da mesma ideia, mas eu trabalho também da mesma maneira. Trago consciência e repetição consciente. Quando eu trago consciência e repetição consciente, eu permito que o indivíduo reproduza e aquilo saia daquele sistema passado. E comigo tem dado muito certo. Finalizo. No caso, isso de repetir no quesito do transtorno obsessivo compulsivo, no toque, isso você está buscando, você pede para a pessoa fazer isso justamente para desensibilizar aquele possível gatilho que ela tem, que faz com que ela repita aquele comportamento, né, ou não? Porque o que acontece? Vamos supor, rapidinho. Vamos supor que seja uma porta. A pessoa tem a mania... não pode ver uma porta que quer, verificar se está 3 vezes fechada. Tem que verificar 3 vezes. Então, ao você pedir... isso às vezes é inconsciente. Quando ela já vê, já está lá no negócio, é algo mais forte do que ela. Mas, a partir do momento que ela toma consciência daquilo ali, ela está... Você força, entre aspas, né? Ela fazer aquilo conscientemente, tomando consciência dos pensamentos, das emoções, daquele comportamento ali, você meio que tira a influência que a porta aqui no caso como sendo o gatilho que causa essa compulsão, né, essa obsessão, você desensibiliza esse gatilho da pessoa ou não? Sim? Perfeito. Perfeito. Interessante. Percebe da mesma forma, Rafael? Sim. Tô acompanhando o raciocínio aí. É isso aí mesmo. Legal. Porque o que acontece, Diego? Porque naturalmente, os transtornos, eles funcionam de forma inconsciente. E nós passamos a maior parte da nossa vida no modo consciente. E o que acontece? Para uma pessoa, até mesmo para uma pessoa que não está trabalhando, não está fazendo terapias, se torna uma terapia mais rápida ainda. Por quê? Porque ela vai trazer luz a algo, digamos assim, que acontecia no escuro, no sub. Quando algo acontece no escuro do mundo dela, eu particularmente, eu sou amante dessa experiência de mandar as pessoas repetirem seus comportamentos a nível consciente. Para mim tem dado muito, eu tenho tido muitos resultados com isso. Legal. Quando essa pessoa experiencia algo, como você falou, da porta, e é inconsciente, ela vai lá e quando ela vê, ela já está lá. Ela vai ver, ela já está. Ela só sabe chegar para você e questionar no desafio.
mas ela não para. Então, a consciência do desafio. Por exemplo, chega de manhã, abre a porta, tem que fechar. E conferir se está fechada. De tarde, abre a porta, confere se está fechada. O interessante é que ela é impulsionada pelo seu subconsciente, por alguma coisa da sua experiência humana, a fazer isso. Mas agora, ela notar assim, olha, eu tenho um certo tipo de toque, eu tenho um certo tipo de transtorno, eu vou tal hora e faço isso e isso. Ela começa a tomar consciência, olha, eu faço isso, eu faço isso, faço isso. Então, eu agora vou fazer sem o meu inconsciente ou subconsciente mandar eu fazer. Opa, o que significa isso? Alguém está assumindo a gestão lá dentro. Porque tinha outra pessoa que estava gerando demandas para esse indivíduo. Quando esse indivíduo fala, calma aí, eu fazia meio-dia, eu fazia 2 da tarde, eu fazia 5 da tarde. Posso até fazer meio-dia, 2 e 5. Mas agora eu vou fazer 1 da tarde, 3 e 6. Então, naturalmente, quando ela começa a escolher a hora que ela quer fazer, ela também vai começar a fazer, sabe o quê? Escolher a hora que ela não quer fazer. Interessante essa perspectiva. Talvez a gente pode comparar assim, tipo, a pessoa, o acontecimento, o comportamento em si. A pessoa em si consciente estava olhando aquilo tipo na terceira pessoa, né? Como sendo um observador só do comportamento. E a partir desse momento que ela toma consciência, ela passa a ser observar isso na primeira pessoa, ou seja, ela mesma realmente que está fazendo. Então ela toma a rédea daquele comportamento e para, por assim dizer. Né? Ô, Diego, Reduz. desculpa eu te interromper aí. Tira um printzinho da tela aí que eu vou precisar dar uma saidinha agora. Ah, sim. Tira um print aí. Deixa eu tirar o print para... Vai lá. Isso, foi. Então, Entendeu? Rafael, obrigado pela sua participação, tá? Foi mal a live ter se estendido 1h e 42 minutos de live. Mas, enfim, se você puder, só para finalizar, quer dar os seus agradecimentos, quer falar alguma coisa que você não falou, mas gostaria de falar, dá aí seus agradecimentos. Tranquilo. Só agradecer o pessoal aí que ficou esse tempo todo com a gente aí, né? O assunto é interessante. Uma boa noite para todos, um bom final de semana, um excelente final de semana. O Carlos do Daniel aí que esteve com a gente aí e as outras pessoas aí que acompanham o trabalho, né? Obrigado a vocês que participaram aí. Eu quero agradecer o Diego também pela oportunidade, pelo convite aí de estar compartilhando, né, conhecimento. O Júnior aí, ter disponibilizado o tempo aí para estar com a gente também, tá? Só gratidão. Valeu, gente. Valeu? Grande abraço aí. Forte abraço. Valeu, Rafael. Obrigadão. Tamo junto. Júnior, então, vamos só passar aqui a mensagem do pessoal, que tem mensagem aqui, e depois a gente finaliza, tá? A não ser que tu queira sair agora. Deixa eu ver aqui. O Carlos Leonardo falando muito bom. Mindfulness, meditação, yoga, ficar presente no agora, viver o máximo possível o momento presente. É isso aí. Isso auxilia, essas técnicas auxiliam muito, né, a pessoa voltar para o presente, tirar aquele foco momentâneo, né, do lá na frente e trazer a pessoa para o presente. Justamente essa técnica que o Júnior falou, de repetir, tomar consciência, né, da manifestação do seu corpo, né, daquela ansiedade, como ela está se manifestando no seu corpo, tomar consciência disso e para fazer isso conscientemente. Isso te traz pro aqui e agora. Quando você toma consciência do seu corpo, você já está no aqui e agora, não está mais no lá na frente tentando saber o que vai acontecer ou como você vai reagir.
naquilo ali. Quando você toma consciência do seu corpo, você não está mais lá, você está no aqui agora, no presente, tá? Deixa eu ver mais. A Edna falando Júnior. Carlos, Carlos Leonardo, muito bom, irmão. Só um minutinho, deixa eu passar aqui. A Dilva Neves, ela falou que já está fazendo terapia, muito bem, Dilva Neves. Espero que a terapia que você esteja fazendo, seja lá qual for, ela te auxilie da melhor forma possível nessa sua questão, tá? Deixa eu correr as mensagens aqui. Muito bem, irmão. A técnica da respiração é muito poderosa. Realmente, a técnica da respiração te traz também para aqui e agora e ela é muito eficaz, tá? Na questão da ansiedade, tá? Tanto na questão da ansiedade, como crises de raiva e outras questões emocionais, a respiração pode estar auxiliando a pessoa a reduzir aquela intensidade daquela carga emocional que está prejudicando ela, tá? Parabéns, irmão. Gerenciar os sintomas, xistos, isso. A psicanalista Edilson. Edilson, por isso que falou dos xistos, né? Então, assumir o controle do presente, Carlos está falando, tomada da consciência, isso. Top, irmão, isso mesmo, top. Então, gente, já que não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida a respeito da ansiedade, nós, né, vamos estar finalizando aqui a nossa live, que já se estendeu bastante, 1 hora e pouca de live. Júnior, você quer falar alguma coisa que você não falou, que você gostaria de ressaltar aqui, de dizer para a gente finalizar essa nossa live? Se não tiver, só faz os seus agradecimentos ali para a gente estar encerrando, tá? Só agradecer você mesmo também pela colaboração, pela compreensão de sempre aí, por essas lives maravilhosas que a gente faz. E tem sido, para mim, muito importante também estar com vocês. Vocês são importantes na minha vida, são importantes na minha experiência humana, são importantes no meu desenvolvimento. Então, só quero agradecer a você por ser também um amigo na minha vida também, para a gente estar construindo essa amizade, fortalecendo cada vez mais. Ao Eduardo, a também agora o Rafael, por essa comunhão que a gente está criando. Está sendo algo muito importante. E assim, creio que a gente mantendo essa continuidade aí, nós vamos alcançar algo muito importante para cada um de nós, não falando em relação a pessoas, mas falando em relação a contato mesmo, em relação a aprendizado. E também agradecer a cada pessoa que entrou hoje aí, os amigos, entrou a amiga Ana Beatriz, entrou aí o amigo Simar, entrou o amigo Andrei, entrou a Leandra. Então, foram intercalando assim quantidades de amigos assim nessa noite. Entrou também o Wellington, entrou o Cirlei, entraram pessoas que são importantes para mim, pessoas que eu gosto muito também e que assim foram agregando pouco a pouco a nossa noite aí, deixando perguntas, e isso tem sido importante, vai colaborando com os nossos sonhos. Entrou também ali uma minha amiga mandou mensagem agora muito bom. Então, assim, eu só quero agradecer a vocês aí, agradecer a você por esse fechamento de sempre, e é muito bom trocar ideia com vocês. E fala isso, cara, saudade de nossos streets de hipnose. Só esperar essa questão da pandemia passar aí, a gente vai estar nativa aí nas ruas, nos parques, ou realizando eventos até particulares mesmo, ou públicos, né? Geralmente a gente faz público, para estar disseminando aí, divulgando essa ferramenta maravilhosa que é a hipnose, que é a hipnoterapia. Então depois, gente, quando essa pandemia acabar, né? Quando essa regra, essa ordem de isolamento social tiver terminado, vocês vão ficar sabendo da gente por aqui pela região de Niterói, Maricá, São Gonçalo. A gente vai voltar ativa, vai estar realizando os eventos, demonstrações públicas de hipnose, para vocês estarem participando, tá? Indo lá, experimentando, tirando dúvidas presencialmente, tá? E experienciando a hipnose, tá? Então, é isso. Agradeço a você, Júnior, por mais uma vez ter
comparecido, né? Ter estado presente aqui, nos passando esse seu conhecimento enorme. Gostaria de estar aqui agradecendo também a todas essas pessoas que participaram da nossa live, todas essas pessoas que participaram, tá? Quem comentou, ao psicanalista Edilson, que falou que a live tá boa, mas a internet não tá muito boa. Olha, ela vai ficar gravada, tá? Eu coloco as lives, eu deixo as lives gravadas aqui no Instagram e também depois eu publico a gravação delas no YouTube. No YouTube também tem, no nosso canal, lá, no Projeto Desvendando a Mente, tem diversos vídeos sobre psicologia, né? Psicanálise não tem ainda não, mas vai ter. Tem psicologia, tem PNL, coaching, hipnose, hipnoterapia, tem bastante coisa interessante lá. Tem gravação dos nossos eventos que a gente fazia, tem bastante coisa lá, tá? Então vocês podem estar entrando lá, futucando lá o YouTube, nosso canal lá, o Projeto Desvendando a Mente, assistindo vídeos, compartilhando, enfim, adquirindo conhecimento, tá? Qualquer dúvida pode estar perguntando lá nos comentários. Então, eu vou estar finalizando a live, tá? Nós temos, a princípio, tá? Nós temos um grupo de saúde mental no WhatsApp. Quem quiser participar, tá? Aqui no privado do Instagram, é só chamar lá no privado e falar que você quer participar, passa o seu número de WhatsApp que eu te adiciono lá, tá? Aí lá nós tiramos dúvidas sobre psicanálise, hipnoterapia, coaching, reiki, enfim. Sobre terapias no geral que a gente trabalha, tá? Nós divulgamos imagens, vídeos reflexivos, tá? A gente tem, assim, ficado bem ativo nesses grupos, tá? Então é isso, gente. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes nessa live e também agradeço a quem for assistir essa gravação depois, né? Seja no Instagram ou no YouTube. Agradeço ao Júnior, agradeço a todos que estiveram aqui. Agradeço ao Rafael, que não está mais aqui, foi e provavelmente em outro estará com a gente. E fiquem atentos, porque a nossa próxima live, o nosso próximo bate-papo hipnótico, vai acontecer daqui a 2 semanas, tá? Sempre de 2 em 2 semanas, quinzenalmente, a gente se encontra aqui, esse bate-papo hipnótico entre hipnólogos, hipnotistas e hipnoterapeutas, tá? Onde a gente vai discutir sobre a hipnose em relação a outras questões, tá? A próxima, a princípio, vai ser sobre a depressão, tá? Então, quem quiser fazer perguntas sobre a depressão, guarda, já vai anotando tudo aí e pergunta para a gente na próxima live, ou então quem tiver no grupo de hipnose e saúde mental lá, digita lá que a gente vai responder lá mesmo, tá? Então, é isso. Espero que todos tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Até a próxima, Júnior, até a próxima todo mundo, e saibam que vocês podem, vocês são capazes de se resolverem com as suas questões, tá? Da melhor forma possível. Tchau, gente. Até a próxima.